Amados, Deus é aquele que sonda os corações, e a sua palavra é aquela que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Será que mediante as respostas, será que mediante as escolhas que nós temos feito, nós temos conseguido perceber que a palavra que nós temos em nós, que nós temos recebido, a palavra de instrução, a palavra que nós lemos, ela está entrando dentro de nós, e ela está indo lá nas juntas e nas medulas, lá onde se divide isso, lá onde se divide o pensamento e as intenções do coração, e ela está sondando. E Deus está sondando o nosso coração para ver se Ele encontra realmente disposição e sinceridade, ao qual nós precisamos estar diante do Senhor, com essa disposição e esta sinceridade. Amados, é a palavra que nos fala sobre deixarmos que este amor cresça em nós, que ele transborde a ponto de exalarmos o perfume de Cristo e atrair as pessoas para Ele. Eu sei que tem pessoas aqui que responderiam: Senhor, eu te amo. Você crê nisso? Isso demonstra algo que está na sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: Senhor Jesus, eu te amo. Mas pense nesse amor agora que você está declarando. Pense qual é este amor que você tem demonstrado. Deus, Ele está sondando corações, e Ele quer ver sinceridade nos corações hoje, nesta noite. Eu espero que, ao repetirmos isso, sejamos como Pedro no encontro com Jesus naquela praia, onde Jesus pede então que Ele apacente suas ovelhas, porque vemos que Pedro não usurpou mais dizer a Jesus algo que não era verdade em seu coração. E eu quero encorajá-lo a desejar que a cada dia este seja um rema para a sua vida, que você possa dizer: Jesus, eu te amo, mas eu quero mais de Ti, quero mais do Seu amor, quero que esse amor arde em meu coração e cresça a cada dia, esse amor que não nos deixe falecer. Amados, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 e 16, a Bíblia diz assim: que tudo foi criado por amor a vós, e por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova, e nós vamos então desfrutar de um peso de glória muito excelente. Nós devemos olhar através disso, através dessa palavra, e compreendermos tudo o que nos está proposto. Compreendermos, na esperança da palavra de Deus, as promessas que nos são feitas, a promessa da vida eterna, a certeza da salvação, de que vamos estar num lugar onde não haverá doença, não haverá choro, não haverá lágrimas, onde nós estaremos desfrutando do gozo de Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, há trabalho a ser feito, e amor, como nós vimos, está associado a este trabalho. Amados, nós estamos vivendo dias de avivamento, e nós é que temos que estar avivados, não contemplar apenas esse avivamento. Nós não podemos achar que o reino de Deus é um cenário que se monta nos dias de culto e depois se desmonta quando nós saímos por aquela porta. Este avivamento é para estar com você, é para alcançar as pessoas no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família. Aonde você for, o avivamento vai chegar com você. Aonde você for e colocar a planta dos seus pés, ali estará estabelecido o reino de Deus. Isso é promessa para a sua vida. Não é só para os alunos, não. Não é só para os alunos dessa escola. Você que é membro dessa igreja, você que veio visitar hoje essa igreja, você que tem congregado aqui, isso é promessa de Deus para a sua vida. Glória a Deus por isso. O nosso Deus tem promessas para nós. Que esse amor cresça, e pode crescer à medida que nos achegamos ao Pai. Rios que fluem e não cessam. Assim é o amor de Deus que nós podemos buscar, desfrutar e dividir. Amados, talvez você esteja vivendo tempos em que a palavra de Deus tem falado profundamente no teu coração, tem produzido algo, você tem vivido tempos de refrigério, tempos de bonança. Está tudo bem na sua vida, a sua família está uma bênção. Amém e glória a Deus por isso. Que esta palavra venha trazer uma instrução para que você permaneça e para que você alcance ainda mais de Deus, porque com certeza com mais de Deus as coisas continuarão a fluir e a dar certo. Retenha o que for a direção para você, o que te faça permanecer e perseverar neste caminho de vitória para a sua vida. Mas eu quero falar sobre 3 pontos nesta mensagem, e esses pontos vão nos instruir a como voltar ao primeiro amor, e estes são explícitos no texto que nós lemos.
Eu vou me ater no versículo 4 e 5, onde estes 3 pontos são evidentes. E depois da conclusão eu quero fazer uma observação dos demais versículos lidos. Amados, o Senhor Jesus não diz no texto: olha, se vocês puderem, se vocês quiserem, voltem ao primeiro amor. Não é esta maneira pela qual o Senhor Jesus está dizendo ali no texto. Ele nos dá uma direção. Ele está dizendo: volta. Aquela igreja estava se dedicando na obra de Deus. Nós vamos perceber ao decorrer desta pregação que existem pontos específicos desta mensagem que nos comprovam isso. Mas Deus, ele nos dá uma direção: como voltar ao primeiro amor. E o primeiro ponto, no versículo 5 de Apocalipse capítulo 2, é lembrando-se de onde caiu. Como voltar ao primeiro amor? Lembrando-se de onde caiu. Nós temos um exemplo clássico pela palavra de Deus de alguém que estava caído, mas decide voltar, e então se lembra exatamente de onde caiu. E esse exemplo está na parábola do filho pródigo. A Bíblia não diz com clareza, mas provavelmente ele morava em uma fazenda ou em uma chácara, porque nós vemos ali algumas coisas que nos comprovam isso pela palavra. E nós que estamos aqui nessa chácara, estamos cercados aqui de fazendas, muitas regiões de campo, de plantio. Nós sabemos da rotina que existe numa fazenda, numa chácara. Nós acompanhamos isso todo dia. E nós entendemos, irmãos. Eu começo a olhar, por exemplo, para a vida do Miguel, que já está há algum tempo trabalhando nisso. Se nós fizermos as coisas de rotina, sem o amor, com certeza isso vai nos sufocar. Mas com certeza, quando nós temos amor naquilo que nós fazemos, isso vai nos sustentando. E ainda, embora que passe anos e anos, nós vamos permanecer fazendo a obra, porque nós temos amor por isso. E nós conseguimos perceber aqui nessa chácara pessoas que têm essa dedicação. Mas aquele filho, ele começa a olhar para fora dos limites da fazenda. Ele começa a olhar para o mundo e talvez ele encontrou algo ali que o atraísse. E então ele chega diante do pai e ele pede ali a parte dele da herança. E depois de gastar, ele sai daquela fazenda, sai da casa do pai, e depois de gastar toda a herança que ele havia recebido, com meretrizes e outros prazeres pecaminosos, ele cai em si. Irmãos, este filho ele já começou errado. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 20 e 21, que uma herança recebida fora de tempo, no final não será proveitosa. Ele quis essa herança fora do tempo, e ele saiu e gastou tudo dissolutamente. E no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nos versículos de 15 a 17, nós vemos: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a apacentar porcos. Apacentar porcos? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. É o que Deus tem para nós. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui morro de fome. Nós vimos também nessa semana que esta parábola deve se chamar o amor do pai. O que está em evidência ali é o amor do pai para com o filho pródigo e aquele que permanecia na casa do pai. Mas aquele filho ali, ele se lembrou exatamente de onde ele tinha caído. E você sabe de uma coisa, irmãos? Que essa estrutura está presente em cada um de nós. Cada um de nós que erramos, nós sabemos exatamente onde nós erramos. Cada um de nós que temos vivido uma vida cristã, que temos dedicado a nossa vida ao serviço do Senhor, chega a determinados momentos que as solicitudes da vida nos levam muitas vezes a estar cansados, a estar ali oprimidos, situações de batalha espiritual que nós sabemos que são travadas para nos afastar do propósito, os sofismas que são pensamentos intencionalmente lançados para afastar você do propósito de Deus. Nós sabemos que isso nos sobrevém. E nós sabemos exatamente onde é que nós erramos e o que nós fazemos com isso. Eu vi uma vez um pastor pregando e ele cita o exemplo de um triângulo na nossa cabeça. O ápice do triângulo, o ponto alto aqui em cima, e as duas outras pontas do triângulo embaixo. E à medida que você vai cometendo erros e você não vai tratando disso, aquele triângulo vai rodando na sua cabeça.
Dói muitas vezes, nós ali nos lamentamos, mas nós não damos o devido valor a isso. E esse triângulo então vai rodando, até que as pontas desse triângulo vai gastando ao redor da nossa cabeça, e daqui a pouco ele está rodando, sem que não haja mais como parar. Esse é o exemplo. Não vai adiantar nada você estar envolvido com a obra, mas não cuidar de onde cai, não cuidar das fraquezas para que não caia, ainda que esteja tremendamente envolvido na obra. Pois no texto que lemos, base para essa mensagem, nós vemos Jesus dizendo que sabia do labor e da perseverança daquela igreja. E labor no dicionário grego, nos Strong's, nos arremete a palavra kopos, com K, que significa intenso trabalho unido à fadiga. O Senhor Jesus disse: conheço o labor da igreja unido à sua perseverança. Isso não indica sequer uma queda na produção do trabalho. Não é isso quando nós perdemos o primeiro amor. O Senhor tem como pecado a perda do primeiro amor e as obras mortas feitas sem o propósito de Deus. Em Isaías 59 a Bíblia diz que são as nossas iniquidades que fazem separação de nós e o nosso Deus. E Romanos no capítulo 8 já diz que nada pode nos separar do amor de Deus. No versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? No verso 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente o pecado faz com que Jesus tenha algo contra nós. E nesse texto nós lemos: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas como voltar então ao primeiro amor? Lembrando-se de onde caiu. E o segundo ponto desta mensagem é arrependendo-se, que também está no versículo 5 de Apocalipse capítulo 2. Amados, a raiz da palavra arrepender-se vem do grego metanoia, que quer dizer mudança de mente, de algo que se fez. E é impossível que depois de nós ouvirmos a direção de Deus, para que nós voltemos para Ele, sejamos negligentes, porque aí então com certeza haverão consequências. O povo de Deus andava errante e Deus propõe um caminho de volta, como nós podemos ver em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, onde a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não há perdão para pecados sem arrependimento. Quando nós pecamos, vemos que as coisas já não são como eram. Vem o pesar, vem a acusação, mas graças a Deus que também vem o Espírito Santo ministrando o caminho de volta, de arrepender-se, de nos humilharmos, de orarmos, de buscarmos a face do Senhor e não apenas a mão. E então o Senhor sara a nossa terra, sara o nosso coração, onde nós vemos pela palavra, na parábola do semeador, que o coração ali representa esta terra, porque as sementes serão lançadas nesta terra. O fato de lembrarmos de onde caímos nos arremete a analisar os nossos atos, de ver, de compreender que somos dependentes de Deus e do seu amor, e então nos arrependendo vamos mudar de mente, vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A Bíblia nos diz que a transformação, a renovação da nossa mente, ela vem pelo não nos conformarmos com esse mundo, de vermos onde caímos, de nos arrependermos, de deixarmos que a palavra de Deus seja a nossa instrução. Nós temos então a mente de Cristo, temos o Espírito Santo que vivifica a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que vivifica a palavra. Quantos têm o Espírito Santo de Deus e ele tem vivificado essa palavra no seu coração? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que vivifica a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Espírito e é vida. E a vida que Deus nos promete é vida com abundância. E o que Deus nos promete, Ele cumpre, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Irmãos, nós vamos interligando a Bíblia e nós vamos vendo que Deus tem tudo perfeitamente ajustado.